Iniciar aqui a gravação. Essa segunda metade, então, vai ter a duração de 1 hora. É para apresentar para vocês a primeira parte da aula que vocês vão apresentar na sua primeira aula inaugural lá. Meu nome é Jéssica, eu sou tutora da corte faz 2 anos já. E aí a Márcia me encarregou de passar essa parte para vocês. O foco aqui é mais apresentar como a gente ensina na corte. A gente tem nossa metodologia, porque o nosso público-alvo são jovens, mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, junto com esse contexto social que elas estão inseridas, também tem as questões das dificuldades matemáticas, defasagem em alguns dos pilares que são presentes na computação, lógica, matemática. E aí a gente tenta sempre simplificar esses conceitos para apresentar a corte de uma forma muito mais facilitada para ela, essa parte da programação, da robótica que vem logo em seguida, para não se tornar um bicho de 7 cabeças. Então a gente tenta sempre usar esses pilares como ferramentas e não empecilho, para a gente evitar a evasão das alunas, que ocorria bastante nessa primeira parte do curso, na parte da programação. Então, tentar sempre explicar as coisas da forma mais lúdica possível, para elas não ficarem perdidas. Explicar sempre os conceitos mais básicos. Às vezes o seu exemplo ali, ele cobra uma média, então a gente já apresenta ali, a gente vai ver mais pra frente, códigos que eles apresentam cálculo de média. Então você explica antes de apresentar o exemplo para elas, explica a média para deixar da forma mais resumida possível. Sempre que você precisar explicar alguma lógica booleana ali, tentar explicar com exemplos do dia a dia. Eu vou apresentar um dos que eu geralmente utilizo. E hoje, a mentoria de hoje é para introduzir a vocês exatamente isso. A primeira aula que vocês vão dar, são conceitos de pensamento computacional, são conceitos que são usados na computação, assim, na faculdade. A gente vê esses conceitos de uma forma mais robusta, mas a gente vai apresentar aqui para elas de uma forma mais lúdica possível. Então, e esse é o nosso carro, é o nosso abre-alas, assim, né? O primeiro contato que vocês vão ter com as alunas vão ser esses slides aqui. Esses slides, eles estão no material disponibilizado pela Márcia. E vão ser os slides que vocês vão usar nessa primeira parte. Esse primeiro dia de aula inaugural vai funcionar assim. A Márcia, ela vai dar a primeira metade, igual ela deu agora a aula com vocês, que ela apresentou ali a história da corte. Ela vai dar isso para os alunos também. E logo em seguida, na outra metade, após o intervalo, vocês vão começar a apresentar esses conceitos. É um tempo um pouquinho reduzido, então não dá para vocês fazerem tanta coisa assim, mas dá para vocês conhecerem os alunos, pegarem ali e já sentirem, né, como é que vai ser essa turma, de acordo com o que eles vão respondendo ali de dúvida que estiverem. E é isso. E aí, a partir daí, você consegue guiar suas próximas aulas, de acordo com o nível da sua turma. Eu peguei turmas que tinham alunos de 9 anos, de 10 anos, então eram bem jovens, então a gente tinha que ter ali uma metodologia diferente para apresentar os conceitos para eles e prender a atenção deles. E eu também peguei turmas de garotos de 16, 17 anos, que já estavam quase formando ali no ensino médio, e aí a metodologia para prender a atenção deles é completamente diferente. Assim, sempre tem os nossos pilares ali, então sempre vai ter a distribuição de dinheirinho, que eu acho que a Márcia chegou a comentar com vocês. À medida que eles forem respondendo questão ou achando algum erro ali no seu código, você dá essa bonificação ali das moedinhas que vão estar disponíveis lá na pasta dos tutores quando vocês chegarem nas aulas. E essas coisas não mudam. Mas existe ali uma linguagem sua, né, que vai mudar um pouquinho. Vocês vão dar aula em qual município? Os dois?
Eu tô no Polo de Alegre, Rafael. Rafael de Alegre e Jonathan de Viana. Eu vou só já registrar a presença de vocês aqui. Vocês já mexeram com programação antes ou é a primeira vez? Ei, André, boa noite. Tinha acabado de começar aqui com ele, estava só apresentando algumas ideias que depois você pode pegar na gravação e fazendo a chamada aqui que a Márcia pediu para eu coletar o nome dos tutores que estão ouvindo. Beleza. Tá. Eu imagino que todos vocês tenham ali um primeiro contato com a programação. Mas é muito importante também que além dessas mentorias assim presenciais que a gente vai fazendo, vocês façam os MOOCs. A Márcia já comentou com vocês quais são os MOOCs obrigatórios que vocês têm que fazer? Acredito que ela lançou aqui no grupo. Isso. Então vocês têm que, idealmente, né, antes do início das aulas de vocês, já terem disponíveis esses dois MOOCs, principalmente o de programação Python e C e pensamento computacional. Esses dois são ideais. Se for para você escolher um dos dois, não dá tempo, está muito corrido, faz o de programação Python e C, principalmente ele. E aí vocês podem mandar no meu privado. Quando vocês terminarem, mandem para mim o certificado, que aí eu já registro ali a sua conclusão, que aí você completa a sua formação mesmo. As aulas presenciais aqui, né, que eu tô ministrando, a Márcia vai ministrar e depois o Solivan vai ministrar a parte de robótica. E esses MOOCs, os certificados desses MOOCs já completam a formação de vocês, vocês já estão aptos para serem tutores da corte. O que eu vou apresentar para vocês aqui são as metodologias mesmo, como a gente apresenta para os alunos, não é muito a parte de computação. Se vocês sentirem alguma dificuldade, vocês podem sempre me parar e me perguntar, que não tem problema. Essa parte inicial aqui são só conceitos. Como eu disse, para vocês antes, essa primeira metade, essa primeira aula, né, a inaugural, ela vai ser ministrada grande parte pela Márcia. Ela vai lá apresentar tudo que ela acabou de apresentar para vocês nessa reunião. Ela vai apresentar para os alunos de onde surgiu a corte, qual é o objetivo, qual é o nosso público-alvo, tudo isso, toda a história da Lovelace também, ela vai apresentar para os alunos. Isso toma um pouquinho do tempo. Também geralmente vem ali um palestrante convidado para apresentar um outro conceito. A gente teve escola lá em Anchieta que apresentaram um conceito de ética para eles, de como a ética está ligada à nobreza também, que a nobreza é não tô falando de realeza de sangue, claro, mas a nobreza de alma, de espírito, está muito linkada aos valores da corte. Vocês vão ver aqui ao decorrer das aulas que eu vou comentando com vocês. E aí em seguida, depois do intervalo, vocês vão ter ali 1 hora e meia para ter o seu momento com o aluno, onde vocês vão conhecer eles, vão pegar a primeira ideia com a turma,
primeira ideia de como eles estão indo, né? E aí, nesse momento, é o que vocês vão apresentar esses primeiros conceitos aqui. Então, é só uma coisa, uma coisa bem de introdução mesmo. Esses slides são da Márcia, de novo, e estão disponíveis aí no material de roteiros que ela disponibilizou. Vocês já deram uma olhada? Beleza. Então, o que a gente tem nesse exemplo aqui? A gente vai apresentar para eles conceitos da programação através de um exemplo que está no cotidiano deles, que é fazer um café com bolo. Como é que a gente faz isso? Aqui, então, a gente tem o primeiro conceito, que é a decomposição. Quando a gente tem lá um código, principalmente na programação, ou na robótica até, quando você tem lá um problema para resolver, um robozinho que você tem que criar, se você pensar no todo dele de uma vez, fica muito complicado de resolver esse problema. Por exemplo, você quer fazer um código para gerenciar as vendas da sua empresa, descobrir de onde a pessoa é, o que ela comprou, qual é a recorrência da compra dela. Se você pensar nesse todo, fica uma coisa bem complicada. Mas aí que entra a decomposição, que a gente vai dividir esse todo em etapas menores. Por exemplo, vou coletar ali primeiro o endereço da pessoa, fazer um código só para coletar o endereço dela. O outro só para coletar a recorrência. E depois você vai juntar todas essas pequenas tarefas que você foi resolvendo, que foram ficando mais simples, né? E essa parte de deixar o seu objetivo mais simples, através de dividir ele em etapas menores e mais simples, é a decomposição. Então aqui a gente tem, o que a gente geralmente faz na corte é apresentar o slide e deixar os alunos, a partir da imagem e da frase ali de exemplo, que a gente deixou dividir para conquistar, a gente tentar perguntar para eles o que eles entendem desse conceito. Aí vai surgir ali várias respostas. É um momento que você disponibiliza ali moedinhas para eles de acordo com as respostas dos alunos. Eles vão pensar, vão conversar entre si, vão tentar responder essa pergunta da forma que eles entendem ali através da imagem. E é nesse momento que você começa a sentir a sua turma. Se a turma pega rapidinho o que é esse conceito, você já sabe que você consegue trabalhar com eles de uma forma mais fácil. Então, às vezes, você traz ali 2 exemplos extras de programação, porque pode ser que eles consigam seguir o curso bem rápido e aí você fica sem exemplos no final. Já aconteceu comigo, de eu sentir que a turma estava bem ágil para fazer as coisas, então eu conseguia ficar livre ali no final, ali de umas meia hora no final da aula, depois de já ter dado todo o roteiro. Aí eu dava ali um exemplo extra para eles, um novo exemplo, um novo exercício, ou alguma coisa que a gente fazia ali de jogo de perguntas e respostas. Você consegue sentir pela sua turma, nesse primeiro momento, como eles vão estar para o resto do curso. E aí você consegue guiar as suas aulas. Você sempre, na corte, é livre para criar o seu material, para criar o seu roteiro, desde que você siga ali as necessidades básicas que a gente pede. Então, você tem que passar todos os exemplos que são obrigatórios daquela aula, mas te sobra um tempo. Se você acha que você quer trazer alguma coisa diferente, às vezes você pode conversar ali comigo, conversar com a Márcia, ou se não for algo que fuja muito do contexto, você pode aplicar por si próprio. Então, era uma coisa que a gente tinha, que eu tive bastante, de turmas mais avançadas, turmas que tinham ali mais dificuldade, você consegue sentir nesses primeiros exemplos. Então, a gente apresenta a imagem para os alunos, aí eles vão ali debater entre si, você vai disponibilizar as moedinhas, que eu acredito que a Márcia já comentou com vocês sobre elas, né? Me fala aí no chat se vocês não sabem o que é isso, mas
Imagino que ela já comentou. E aí aqui nesse exemplo que a gente tem na imagem, a gente tem o nosso objetivo final, que é um bolo ali mesclado, que ele tem 2 sabores, ele tem a massa simples e a massa de chocolate. E aí se a gente pensar nesse todo, fica muito complicado. Como é que eu vou fazer um bolo xadrez ali, que tem, parece que é um tabuleiro de xadrez dentro dele? É uma coisa mais complicada de se pensar. Mas se você dividir esse seu objetivo em etapas menores, primeiro eu vou fazer a massa branca, depois eu vou fazer a massa de chocolate. Aí eu vou cortar elas em rodelas, para que uma encaixe dentro da outra. Vou passar ali o recheio e vou montando as camadas. Assim fica muito mais simples de você resolver esse problema, que era ali complicado, fazer um bolo xadrez, com um tabuleiro de xadrez dentro dele, sem você precisar ficar quebrando muito a cabeça. Esse é o objetivo da decomposição. E serve para vários exemplos. Vocês podem usar ali como exemplos para eles várias coisas. Como é que eu vou fazer um robozinho que fecha a porta automaticamente? Como é que eu vou fazer um código que me diz se já está de noite? Ou um código que fecha a janela? Um robô que escreve o meu texto no quadro. Vários exemplos que vão estar ali na sala de aula mesmo, que você consegue resolver ali por decomposição, dividir ali em etapas menores para solidificar ali o seu raciocínio lógico. Nosso objetivo é sempre trazer para os alunos essa ideia do raciocínio lógico, que o raciocínio lógico deles vão levar eles em qualquer solução. Aí a gente tem um outro conceito que é a abstração. A gente apresenta aqui as imagens, deixa eles debaterem. Mas aqui a gente tem o que é a abstração? Você vai representar as etapas essenciais do seu objetivo final, para você não perder a essência dele nesse final. Então você vai desenhar ali a sua estratégia de passo a passo, você vai desenhar o seu objetivo final, você saber onde você quer chegar. Então você representa ali por meio de imagem, por meio de uma receita, igual está apresentado ali nesse exemplo do bolo, você vai representar isso para saber onde você quer chegar e assim você conseguir dividir isso em etapas. Então tá vendo que os conceitos eles se conectam, né? Então primeiro você abstrai ali a sua ideia, desenha como é que ela vai ser, desenha como é que vai ser o seu passo a passo, você decompõe isso em vários problemas menores que você vai conseguir resolver, que aí é a decomposição, né? Então são conceitos que se conectam, tenta sempre trazer esses paralelos para os alunos. Tranquilo até aqui, né? 2 conceitos, abstração e decomposição. Considerar que sim, se vocês tiverem qualquer dúvida pode me interromper. Se eu estiver falando rápido também, ou se vocês não estiverem me escutando, porque às vezes tem problema aqui no meu microfone, pode falar também. Reconhecimento de padrões. Outros dos nossos das etapas que a gente tem quando a gente está pensando em resolver um problema. O que eu uso bastante de exemplo, que é uma das coisas que está ali na frente deles, que eles conseguem ver. Por exemplo, se eu quero um robô que me gera uma cadeira, eu quero produzir uma cadeira. Se eu gerar essa cadeira ali sem um encosto, ela não vai ser uma cadeira. Se eu gerar ela sem os pés, não vai ser cadeira. Se eu gerar ela sem o assento, não vai ser cadeira. Então, para você ter certeza que o seu código, que o seu robô, ele está executando a tarefa que você deseja, você tem que reconhecer quais são os padrões do seu objetivo final. Então, aqui no nosso objetivo final, ele é um bolo. Então, a gente sabe que todo bolo ali, colocando assim um bolo mais completo, né? Ele vai ter a massa, ele vai ter o seu recheio, ele vai ter sua cobertura. Então, se você fizer ali uma torta, uma torta, sei lá, de limão, você vai
analisar depois esses padrões e você vai entender, vai ver que você não chegou no seu objetivo. Você reconhecer os padrões do seu objetivo final e entender o que aquele resultado ali que está gerando no seu robozinho, que está gerando tortas, não está de acordo com os padrões que você reconheceu ali inicialmente. Então tem alguma coisa errada, alguma coisa não está dando certo. E facilita na hora de você decompor o seu problema, na hora de você abstrair. Você reconhecer quais são os padrões do seu objetivo final. No nosso caso aqui, o bolo, que ele tem sempre massa, recheio e cobertura. E a partir daí eu vou desenhar como é que vai ser o meu bolo, se o recheio dele vai ser de morango, se a cobertura vai ser de chocolate, se a massa vai ser branca, se a massa vai ser de chocolate, se vai ser de laranja. Eu determino ali esses padrões e depois eu consigo decompor o meu problema em várias etapas menores para eu conseguir fazer esse bolo de laranja, de chocolate ou com um recheio de morango. Tudo isso a gente sempre trazendo que todos esses conceitos se conectam e sempre deixando os alunos debaterem antes de você apresentar realmente o conceito. Deixa eles debaterem, deixa eles pensarem. Enquanto isso, você vai analisando como é a sua turma, como é o desempenho deles à medida que eles vão debatendo ali, para você se guiar para as próximas aulas. Dá sempre moedinha para quem conseguir responder, para quem pelo menos tentar ali. Quem responder correto você dá 10, por exemplo. Quem responder mais ou menos você dá 5, dá 2. Vai distribuindo aí. Que mais? Passar para o próximo. Tá, e aí a gente tem nosso último conceito, são só esses 4 que a gente traz aqui nessa primeira aula. É um momento bem mais curtinho com ele, vocês vão ver que vai passar voando, mas é bem curtinho, só pra gente ter esse primeiro contato, antes da aula que a gente começa realmente a pegar nos códigos. O último conceito que a gente traz pra eles é o algoritmo. A gente apresenta essa imagem aqui, deixa eu só puxar aqui. Aqui tem a ideia, e aqui circulado em laranja, esse quadradinho laranja, é o nosso algoritmo. O que o algoritmo é? Ele é o passo a passo para fazer com que todos os seus ingredientes que você viu lá na abstração, quando você começou a desenhar o seu bolo e você viu que ele teria cobertura de morango, você sabia que dentro dos ingredientes ali teria que estar morango, teria que estar, sei lá, sabor artificial de morango. Alguma coisa de morango teria que estar ali. Então você já ficou aí começando a definir os seus ingredientes. Quando você viu que a sua massa era de chocolate, você sabia que teria que ter chocolate ali nos seus ingredientes. E aí o algoritmo vai ser o que faz todos esses ingredientes gerarem o seu resultado final. Então aqui a gente tem a parte da abstração, né? Aqui a gente tem um pouco de decomposição com a abstração. Aqui você desenvolveu ali seus ingredientes. Aqui para você desenvolver esses seus ingredientes aqui, você antes reconheceu quais são os padrões. Nesse caso aqui eu quero gerar um bolo de caneca. Então eu sei quais são os padrões do meu bolo de caneca aqui. Aí a partir disso eu desenhei ele, como é que ele vai ser, abstraí a ideia. Do desenho dele, como eu queria que ele fosse montado, eu gerei aqui os meus ingredientes. E aí desses ingredientes eu vou gerar um passo a passo para fazer com que a minha entrada, né, que são os ingredientes, resulte nessa saída aqui. Então aqui a gente tem, além do conceito de algoritmo, a gente tem também o conceito de entrada, processamento e saída. A entrada são os ingredientes do seu bolo ali de caneca, que são tudo que você vai usar para gerar o resultado final. O resultado final, nesse caso o bolo de caneca, é a nossa saída esperada. E o passo a passo ali, o algoritmo que fazem os ingredientes gerarem essa saída são o processamento do seu programa. Então aqui a gente deixou 2 frases. O algoritmo aqui é o passo a passo, são as ações para alguém fazer, no caso ali seu robô vai fazer para desenvolver seu resultado final. Todos esses 4 conceitos se conectam, eles estão presentes na computação a todo tempo. Eu vi esses conceitos na faculdade direto, a Márcia viu esses conceitos na faculdade dela, no doutorado dela, no mestrado dela direto.
E aí a gente trouxe de uma forma bem mais simples para os alunos. Até aqui a gente viu como fazia o bolo. E aí eu comentei com vocês que esse exemplo aqui inicial a gente faz um café com bolo. A partir do café já são os alunos que começam a desenvolver. Então aqui a gente deixou uma pergunta que você vai deixar eles debatendo. Às vezes você já começa a distribuir eles em grupos. Mais pra frente eu vou comentar com vocês. Se vocês já deram uma olhada nos roteiros também, você vai sempre nas aulas distribuir eles em grupos para poder apresentar as atividades de folha, que vocês vão ver ali nos roteiros. Eu vou apresentar a de hoje também. A de hoje, no caso, aqui vocês vão dar na aula inaugural. Você já pode dividir eles em grupos aqui. E aí cada grupo tenta fazer a sua própria máquina de café. Lembrando do conceito da decomposição ali. Que a gente viu no algoritmo, isso aqui também é uma decomposição. Você dividiu aqui em 3 etapas, né? As etapas dos ingredientes, a etapa do processamento e a etapa da saída. Que é o que a gente tem aqui, ó. Nessa máquina de café que os alunos vão apresentar, eles têm que ter entrada, processamento, que é o que faz essa entrada geral, a saída esperada, e a saída aqui, que é a nossa xícara de café. E aqui eles criam várias, assim, a criatividade deles vai a 1000. Os grupos se dão muito bem, você deixa eles apresentarem ali, dá a moedinha para os grupos que conseguirem finalizar a tarefa. E você vai ver que as apresentações, as maneiras como eles fazem as máquinas de café são completamente diferentes. Tem grupo que usa já açúcar, tem grupo que não usa açúcar, tem grupo que faz uma máquina de café manual, assim, ou eles vêm em casa com coador de pano. Tem grupo que faz a máquina de café de cápsula, tem grupo que faz a máquina de café moído. Então, assim, é uma coisa que vai bastante e dá pra você analisar e dá pra ter esse momento bem legal com a turma. E já começa a introduzir alguns conceitos que eles vão usar direto no curso a partir daí. Essa parte de entrada, processamento e saída tem que estar bem específico na cabeça deles, o que é cada um. Então traz de volta ali em cima a receita do bolo para lembrar esse conceito. Aí volta, faz um paralelo aqui com a máquina de café. Explica, pede para eles explicarem onde é que está a decomposição dos problemas que eles resolveram, onde é que está o algoritmo, onde é que está a abstração, onde é que está o reconhecimento de padrão. Se a máquina de café dele está gerando realmente café ou se está gerando chá, que ele consegue reconhecer qual é a saída e se essa saída está dentro do padrão esperado. E aí aqui a gente mostra uma solução geral. É claro que eles vão gerar outras soluções, mas essa daqui é a que a gente gerou por padrão. O mínimo que a máquina de café ela tem que fazer, reconhecendo os padrões dela, né, é ferver a água e passar o café. Pelo menos isso. Se vai ter açúcar, se não vai ter açúcar, se vai ser em cápsula, se não vai ser em cápsula, a gente não sabe. Mas isso ela tem que fazer, esses são os padrões dela. E a partir do padrão dela a gente já gera o algoritmo. Vai receber o pó, vai receber a água, vai passar o café, vai servir o café na xícara lá. Que são os conceitos que eles acabaram de ver e eles vão aplicar aqui agora. Só isso que vocês vão apresentar para eles, são 10 slides, é bem rapidinho, mas é um conteúdo já rico, assim, para eles já saírem da primeira aula já pensando que eles desenvolveram ali, eles desenvolveram mesmo a máquina de café deles. A ideia está toda pronta, o problema é só eles aprenderem as ferramentas para usar isso. E a gente vai sempre trazer isso no curso. A gente não quer que eles saiam da corte, assim, de cursos de 6 aulas, 7 aulas de programação, sabendo programar tudo em Python, sabendo fazer qualquer problema. Não é assim, não vai ser assim. Mesmo se fossem alunos já muito mais avançados, não vai ser assim também com os alunos que a gente ensina. Eles não vão conseguir sair do curso sabendo programação. Seu objetivo não é fazer com que eles saiam programadores dali. O objetivo é sempre despertar o interesse neles por essa área e ensinar
raciocínio lógico para eles de desenvolver, de resolver problemas que eles vão usar em qualquer área que eles quiserem seguir. Não só na computação, qualquer área, hoje em dia você precisa saber resolver problemas. E é uma coisa que programadores fazem muito bem. E é isso que a gente tenta trazer para eles no curso. Ficou tranquila essa primeira parte do material que vocês vão apresentar? Deixa eu só trazer aqui. Então aqui, ó, só dando uma olhadinha no roteiro da aula inaugural, a gente tem 2 partes. Não. A primeira parte é a abertura, que é feita pela Márcia. Então aqui nessa abertura a gente tem a recepção, entrega das camisas, das canetas, do almanaque, da bolsa. A apresentação dos tutores, a Márcia vai se apresentar, ela vai dar fala para vocês se apresentarem também. Apresentações em geral aqui, né? E aí a apresentação da Márcia, às vezes é por telepresença, se ela tiver lá, ela já faz. Aí aqui tem uma coisa que não ocorre mais, ó. A Márcia, ela não apresenta mais essa parte do café com bolo. Essa parte já é por você. Vai ser a entrega dos kits ali, de camisa, caneta e almanaque, vai ser tudo feito, completo. E a parte da foto. E aí nisso eles vão sair para o intervalo de almoço. Geralmente tem um lanche ali no meio. E aí você já vai para a sala. Nesse momento do lanche, é legal também você trazer e esconder moedinhas pela sala. É uma das coisas que a gente faz. Sempre que eles estão no intervalo, você chega um pouquinho mais cedo, 5, 10 minutinhos mais cedo, e esconde moedinhas pela sala. Parece bobo, mas a gente faz isso para eles não enrolarem muito quando acabar o intervalo. Porque sabendo que tem moedinha escondida na sala, e moedinha é uma coisa que funciona muito bem, prende bastante a atenção deles, eles sempre querem estar envolvidos nas atividades que ganham as moedinhas. Essa gamificação da corte funciona muito bem. Então eles voltam mais cedo, não enrolam muito no banheiro, não enrolam muito para beber água. E isso não te faz perder tempo de aula e também é divertido para eles. É um momento ali de descontração. Depois disso, essa parte das 50 moedinhas aqui a Márcia já dá na primeira parte delas. Então vocês não vão dar ali para todos os alunos que vierem 50, a moedinha de 50, porque a Márcia já vai ter dado. E se for telepresença, se ela não for diretamente ao polo de vocês, né? Vocês vão dar, mas ela vai mostrar qual é o momento. Então já vai ter sido feito na primeira parte. Aí aqui a Márcia deixa uma sugestão de como vocês podem dar as moedinhas. 5 por ajudar a outra pessoa, 5 a cada pergunta, 5 caso corrija algum erro seu, né, que está ali no quadro do seu código, caso você queira deixar. E 2 para caso avanço que a pessoa dá na sala, terminou um exercício ou respondeu alguma pergunta ou finalizou ali uma atividade de folha. Aqui, ó. Essa é a parte que eu comentei com vocês. Esconder dinheiro nos laboratórios antes dos alunos entrar e pedir para eles acharem. É a coisa que a gente faz. Quando eles vão pro intervalo, você esconde ali moedinhas. Antes da aula começar também, quando vocês forem fazer aulas sozinhos, né, sem a Márcia dar essa primeira introdução, esconder ali a moedinha para eles chegarem mais cedo e ter esse momento de descontração antes de começar o conteúdo é sempre legal. Isso. Aqui é a parte do café com bolo, onde você vai dar essa apresentação que eu acabei de mostrar para vocês. Dar moedinhas para quem responder, sozinho ou com auxílio.
como eu comentei. E aí começa as atividades em grupo. A gente tem 4 atividades em grupo já nessa primeira aula. Por que a gente chama de atividades em grupo? Porque para corrigir vai ficar mais fácil para você. A gente disponibiliza ali em torno de 4 a 5 folhas. Então, são 4 a 5 grupos que você vai juntar. Divide ali pelos alunos. Geralmente eles vão se dividindo de acordo com a afinidade mesmo. E esses grupos vão ser os mesmos para o resto das outras aulas, para facilitar ali na hora de você disponibilizar as notas. Acredito que a Márcia já conversou com vocês sobre a planilha de notas. Eu vi que ela deixou aqui no grupo essa planilha de avaliação. É isso que vocês vão usar para avaliar os grupos. Primeiro que a gente tem aqui é casar o bolo com a receita. Deixa eu ver. Vocês vão encontrar todos esses exercícios aqui no Drive. Sempre dê uma olhadinha antes da aula. Aqui está a atividade do PC Bolos. Deixa eu ver onde está isso. Aqui, tá em imprimir. Isso aqui é outra. Isso aqui. Então, o que tem nessa atividade? Vai estar lá impresso todas as folhas de receita aqui, ó. E vai estar impresso logo embaixo uma folha com todos os bolos. Você vai cortar aqui, dividir, né, esses bolos, cortar aqui cada um numa folha e disponibilizar ele numa mesa. E aí você vai dar aleatoriamente para os grupos, para cada grupo, uma receita. E esse grupo ele vai ter que, a partir das entradas, né, que são os ingredientes, e do processamento, que é o modo de preparo, eles vão ter que adivinhar qual é a saída esperada desse resultado deles. Então vamos dar aqui uma olhada aleatória em algum. Esse aqui, por exemplo, que eu tava vendo já. Esse aqui é um bolo que ele leva chocolate, ó. A cobertura também dele é chocolate. E aí vamos ver ali nos exemplos. É isso que os alunos vão fazer. Eles vão analisar ali os ingredientes e vão ver. Esse primeiro bolo é um bolo simples, não leva chocolate. Esse aqui é um bolo de laranja, meu não tem laranja. Esse aqui também não leva chocolate. Esse aqui não leva chocolate. Esse aqui leva chocolate e tem cobertura de chocolate, mas ele também precisa de uma massa branca aqui, que não foi citado no meu bolo. Então a única coisa que sobra aqui pra mim é um bolo de chocolate. E aí eles vão ir lá na sua mesa, quando eles souberem com certeza qual é o bolo deles, e vão recolher esse papel. O papel só específico aqui do bolo de chocolate. E explicar ali por que eles acham que é esse o bolo. Depois eles vão te entregar essa atividade, você vai corrigir se eles acertaram, né? No final todos os grupos vão acertar, porque existe ali um número. Então, por exemplo, se eu tivesse falado errado, né, e falado que o meu bolo era o bolo simples, o grupo do bolo simples ia procurar o bolo simples e eles iam debater entre si por que eles acham que o bolo deles é aquele. Rola bastante isso com o bolo de chocolate e o bolo xadrez, que alguns alunos não se atentam, não ficam tão atentos que o bolo xadrez precisa de 2 massas, né? Mas é isso, deixar eles sempre debaterem. Atividade número 2. Aqui a atividade número 2 ela tá intrínseca ali, né? Tá envolvida na atividade número 1. Eles vão ter que descobrir ali o que é, de acordo com o bolo deles, o que é a entrada, processamento e saída desse primeiro exercício. Essa parte de jogo dos dados que vocês estão vendo aqui, ela tá em laranja porque não tá mais presente. Era uma coisa que a Márcia fazia e agora ficou bem seleto para as cortes que ela vai presencialmente. Provavelmente não vai ter na corte de vocês.
mas se tiver feito por ela também, lá na primeira metade da aula. Que é jogar ali os dados, é uma atividade recreativa com os alunos. E aí a última atividade que você vai apresentar é esse jogo da travessia do rio. Ele tem resolução na internet, é só você pesquisar, travessia. Do rio. Resposta. E vocês vão achar aqui, ó. Mas o ideal é que os alunos... Aí eu não sei como vai estar de computadores na... Ui, saiu. Eu não sei como vai estar de computadores nas turmas que vocês forem encontrar. Existem escolas que não têm internet, existem escolas que não têm muitos computadores disponíveis, e os alunos têm que dividir. Então, às vezes, você pode fazer diretamente pelo seu PC. Colocar ali na apresentação de slides que eu estava apresentando até então, colocar ali e vocês fazerem todos juntos. Eu já peguei uma escola que nem mesmo o meu computador tinha internet, que era a escola lá da Marinha, eles são proibidos de terem acesso à internet lá dentro. E aí eu fiz com folhas, rolei assim plaquinhas em cada um dos alunos. Vou mostrar pra vocês o jogo, pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Mas eu colei assim nos alunos as plaquinhas dos personagens do jogo. E aí a gente tentava resolver ali na frente deles. Ó. O jogo vai abrir assim, tá todo em chinês, vocês têm que clicar nesse botão redondo aqui pra começar. E aí aqui de personagens que a gente tem, e são esses personagens que eu colei ali as plaquinhas dos alunos pra gente tentar jogar assim offline, né, sem a internet. A gente tem a mãe. Ela não gosta dos dois meninos. Então, se você mandar ela atravessar... Deixa eu só diminuir um pouquinho do fone, que tá um pouco alto. Se você tentar mandar ela atravessar com um dos meninos, nele. Então, ela só pode ir com as meninas. Nesse caso aqui, a gente tem um outro detalhe. Que o pai, ele não pode ficar sozinho com uma menina, porque ele vai bater nela. Então, a gente tem a mãe que bate nos meninos e o pai que bate nas meninas. A gente tem aqui o policial, que ele não bate em ninguém. Mas, se ele deixar a bandida sozinha, ela vai bater. Até se ela ficar sozinha com adultos, ela bate. Ela bate em qualquer um, ela só não bate quando tá com o policial perto. E aí, os alunos, através do raciocínio deles ali, eles têm que tentar descobrir como é que você vai atravessar todo mundo pro outro lado, sem ninguém ficar se batendo. A solução desse problema, primeiro você atravessa o policial e a bandida. Aí não tem problema deixar a bandida do outro lado, ela não foge, né? A jangada, ela tem que sempre ter um adulto, e aqui de adulto a gente tem a mãe, o pai e o policial apenas. E a jangada só cabe 2 pessoas, não tem como atravessar mais que isso. Então a gente tem a bandida do outro lado com o policial, e agora a gente vai levar o policial com alguma criança qualquer. Aí nesse caso, levando a criança, a gente não pode deixar a bandida aqui, né? Porque senão ela bateria, e a gente tem que voltar com o policial, porque ele é o único adulto. O policial e a bandida. E agora quem combina lá é o pai, né? Então a gente já leva o pai com outro filho. E aí daqui a gente pode voltar só o pai, não tem problema deixar as crianças sozinhas. Agora a gente leva o pai e a mãe, que são os únicos que podem ir, né? Se a gente levar só a mãe, ela bate neles e o pai bate nas meninas. Nisso a gente volta aqui com a mãe. Eu acho que agora é só. Não tenho certeza. Errei. Peraí. Nossa, já fiz tantas vezes que eu tenho coragem de errar. Deixa eu ver quem vai agora. Esqueci. Deixa eu ver. Eles dois atravessam. Tá.
esqueci desses dois aqui no meio. Então aqui agora vem esses dois. E esse aqui retorna. Aí vem esses dois. E essa aqui retorna. Aí vem essas duas. E agora, a gente não pode atravessar só a mãe, porque senão os meninos vão apanhar, né? Não pode atravessar o pai e a mãe, porque não faz sentido. A gente acabou de vir com eles, então a gente volta com o policial e a bandida. E agora o policial atravessa uma criança. E... volta aqui pro... O objetivo é sempre deixar os alunos fazerem. Você não dá dicas, não interfere, eles vão conseguir chegar no resultado. Às vezes demora mais, às vezes não, demora menos, mas sempre conseguem chegar. Se eles tiverem computadores para os grupos, é ótimo, que aí cada grupo faz ali no seu próprio computador. Mas se não tiverem, a gente consegue fazer com eles todos em grupo. A gente vai ouvindo a opinião de cada um, aí você atravessa, se não der certo, eles mesmos explicam entre si por que não tá dando certo. E eles chegam no resultado final e depois você dá a moedinha para todo mundo. Se for em grupos, lembra sempre de dar moedinha para os grupos que resolverem ajudar os outros alunos quando terminarem. Porque essa parceria é sempre importante na corte, por mais que exista essa gamificação, que eles estão ali, entre aspas, né, muitas aspas, competindo ali pelas moedinhas. Não é o nosso objetivo trazer esse espírito de competição, é sempre o espírito de ajuda. Eles estão ali para aprenderem juntos, para se conectarem, para aprenderem juntos, para aprenderem os conteúdos de forma igual. Então, sempre que tiver um coleguinha para trás e eu for lá ajudar ele, descobrir, não dar a resposta, claro, mas descobrir como é que resolve, explicar para ele como é que faz, isso é sempre bonificado na corte, essa solidariedade entre os alunos. E aí, essa última atividade que vocês vão passar, aqui tem o link, tem ela em QR Code, caso vocês queiram passar para eles, se queiram fazer no celular. E aí, tem o finalzinho da aula que geralmente não dá tempo mesmo. Mas já vou apresentar para vocês. Vocês podem começar a introduzir eles ao Visual G com o primeiro exemplo. Eu vou apresentar esse exemplo na aula que vem, de amanhã, para vocês, porque hoje meu computador está um pouquinho bugado, eu vou ter que reinstalar o Visual G. Uma coisa que vocês precisam fazer com os alunos é o acesso deles ao MOOC. Vocês precisam registrar eles lá no site para poder eles começarem a fazer os cursos. Então, vocês registram eles e escrevem eles nos cursos para poder eles fazerem em casa. Uma coisa que eu indico sempre é você manter ali para você uma planilha que tem o nome completo do aluno, tem o login dele, o e-mail que ele usou, o CPF que ele usou, e a senha que ele usou para registrar, porque o sistema do MOOC é muito difícil de recuperar a senha e eles sempre esquecem essa senha que eles usam lá no site. Então, registra você mesmo, faz o registro ali do aluno, pede para ele trazer o CPF, trazer o nome. Você mesmo faz ali o registro deles e já salva nessas planilhas suas, que você não compartilha entre eles, claro, para não ter acesso ali aos dados dos outros alunos, mas que você tem esses acessos para, se caso algum deles ali esquecer, perder, você tem esse controle, porque é muito difícil de recuperar mesmo. Tem que abrir um ticket, um chamado, isso demora bastante para eles recuperarem essa senha. Então, vamos tentar evitar. Mantém você ali esse controle. É o que eu fiz, funcionou para mim nas últimas cursos, depois de ter muitos problemas de alunos esquecendo esse login. Que logo em seguida já é para vocês pedirem para eles anotarem lá no almanac deles essa senha, esse login. Mas por mais que eles anotam, eles esquecem. Às vezes eles colocam uma letra maiúscula, escreve lá no caderno que é minúscula e já se perde. A lista de CPFs, como eu comentei. E
quando for começar as turmas de vocês, a Márcia ou o apoio, né, lá o Alessandro, ele vai mandar para vocês o link do WhatsApp da turma para eles tirarem dúvidas ali com o tutor que vai ficar online disponível para eles. E vocês vão disponibilizar esse link para eles, e isso tem que ser feito nessa aula, não pode esquecer. Porque eles já têm que ter esse acesso desse grupo, porque é por lá que a gente manda as dúvidas que eles vão tendo, eles vão mandando por lá. Alguns já começam a fazer o almanac ou o MOOC logo de cara, então é por lá que eles vão tirar essas dúvidas. E também, se acontecer algum problema, que não puder ter aula no sábado seguinte, ou algum problema acontecer, eles vão ser avisados por lá. Então não esqueçam de disponibilizarem esse grupo do WhatsApp para eles já, nessa primeira parte. Fora isso... Ai, desculpa, eu não estava olhando o chat, deixa eu ver. Esse drive aqui que você está comentando, ele tá assim. Esse arquivo de roteiros aqui a Márcia disponibilizou para vocês, ó, aqui no grupo, roteiros simplificados. E nele aqui em cima, ó, tem vários grupos. Tem vários links, quer dizer. Os primeiros links aqui são de como vocês baixam as interfaces que a gente usa, então o Visual G aqui. E já vou deixar de recado, baixem já o Visual G para mentoria de amanhã, que eu vou dar para vocês. Porque se vocês tiverem qualquer dificuldade para baixar eles, ali na mentoria de amanhã eu já ajudo. E aí vocês já trazem esse feedback. Então já baixem o Visual G que a gente já vai começar a trabalhar com ele amanhã. Aqui os links do Python, né? E do C. E do Arduino. Logo abaixo tem aqui o link de materiais. E aí é só clicando aqui em materiais que você já acha esse drive onde está tudo disponível aqui. Todas as atividades que eles vão fazer de folha estão aqui, para cada uma das aulas. Aqui, ó. O algoritmo, o algoritmo não, né? A primeira aula de PC, bolos, também tá aqui, ó. Já é disponível para vocês baixarem e apresentarem. Então, acessem depois esse drive, dê uma olhadinha lá, dá uma fuçada que vocês vão encontrar. Além disso, aqui também tem, deixa eu olhar aqui, os algoritmos do Visual G, todos os códigos aqui. A Márcia é uma professora que ela gosta muito, ela ama a metodologia de colocar errinhos ali nos códigos para os alunos encontrarem. Se vocês derem uma folheada lá no almanac, vocês vão encontrar esse tipo de exercício, onde tem errinhos nos códigos para eles descobrirem esses erros. E também nos exercícios de folha, grande maioria é esses errinhos para eles descobrirem. Então aqui nesses códigos de exemplo também tem errinhos. Que eu vou mostrando para vocês na medida que a gente for fazendo o resto do curso. Eu tenho aqui os meus códigos também, vou mostrar depois no meu material, que eu vou disponibilizar para vocês. E nesse material aqui não tem código com erros, eu já faço código direto. Eu não curto muito essa metodologia, eu não uso. Então, se vocês forem dar uma olhada nesses exemplos aqui, prestem atenção no código deles, porque às vezes pode estar ali com um errinho e aí você acha que você fez alguma coisa errada no Visual G, mas na verdade é um errinho que está ali no código. Presta atenção nessa parte. E tá tudo aqui disponível pelo roteiro simplificado PDF que ela mandou para vocês. O que mais que eu tenho para passar? Acho que era isso, gente. Última coisa que eu falo é para vocês baixarem o Visual G, tá lá no roteiro simplificado também, para nossa próxima mentoria, porque é onde que a gente vai começar a usar. A primeira programação que você vai apresentar para os alunos é através do Visual G, que é uma espécie de Portugal, que são códigos basicamente em português, para eles começarem a ter essa ideia da programação. E depois a gente traz códigos em Python, que já é uma linguagem de programação robusta, e C, que já é muito próximo da linguagem que eles vão usar lá na parte de robótica. Então é isso. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar?
Beleza, gente. Eu vou encerrar aqui o vídeo.